Marcos capítulo 7, diz assim a palavra de Deus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Não há nada fora do homem, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Hoje nós vamos falar sobre o que contamina o homem, né? O texto inicia-se dizendo que, no versículo 1, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Jerusalém era a potência, né, econômica da época. Jerusalém, a chamada Terra Santa, era o lugar onde o povo ia adorar. E esses fariseus e escribas, eles povoavam toda essa região. E é interessante perceber que Jesus vai optar pelos lugares mais ermos, mais desertos, pelos lugares que não tinham tanta relevância, digamos assim, econômica, social, embora ele fosse também a Jerusalém, ao templo, mas alguém diz que de Nazaré não poderia sair nada que prestasse. E pode, porventura, de Nazaré sair alguma coisa que preste? E Nazaré era uma cidade que fazia parte da região da Galileia. Era um lugar
onde um camponês, um judeu pobre, e que tinha um ofício de carpinteiro, declarou ser o Filho de Deus e declarou ser o Senhor do universo. E aí esses fariseus vêm de Jerusalém e eles começam então a observar os discípulos de Jesus. Veja o que diz o verso 2. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Para o judeu havia uma prática costumeira, uma prática justificada, pregada, anunciada por eles, do lavar das mãos, de um rito, de uma tradição. No tempo de Jesus, essas tradições eram transmitidas de maneira oral. E eles fazem a interpretação da lei de Moisés e eles tentam colocar a tradição deles em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. E eles começam então a observar os discípulos de Jesus. E é interessante que quando eles voltam, da praça, o versículo 4 diz que eles não comem sem se lavarem. E há muitas outras cerimônias e práticas ritualísticas que eles fazem de purificação externas, que eles consideravam importantes. Para você ter uma ideia, até hoje o judeu não considera correto comer carne de porco. Para o judeu entrar em contato com um gentio, porque o texto vai dizer no verso 4, quando eles voltam da praça, da rua, eles não comem sem se lavar, é porque para ele estar em contato com alguém que não seja judeu, ou com alguém que não tinha a prática de lavar as mãos, significa estar impuro. Por isso eles não tocavam, não se relacionavam com leprosos, eles não se relacionavam com pessoas que não tivessem a mesma nacionalidade, que não fossem da mesma prática deles. E faziam isso frequentemente. E aí no verso 5 a Bíblia diz que eles interpelam a Jesus, ou seja, eles perguntam, os escribas e fariseus. E eles dizem no verso 5, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Ou seja, por que os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Por que os teus discípulos não observam a nossa tradição? Por que os teus discípulos não seguem o ritual de purificação? Essa pergunta, irmãos, ao contrário de outras que os fariseus faziam a Jesus, não foi uma pergunta para testar Jesus, não. Mas foi uma pergunta que de fato eles estranharam. Para eles foi um tremendo escândalo, algo absurdo. Os discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos. E aqui Jesus não está defendendo, irmãos, que a gente não deve ter práticas de higiene, não é essa a questão. Aqui não está em jogo você viver de todo jeito e se gabar disso, não é isso. O que está em jogo é uma tradição judaica, e os judeus então perguntam a Jesus por que os teus discípulos não andam em conformidade com a nossa tradição. E hoje, as tradições dos homens, muitas vezes são colocadas em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, ele diz, cuidado, para que ninguém vos enrede em vãs sutilezas e filosofias deste mundo, que se baseiam nos preceitos elementares deste mundo e não em Cristo. E eu quero compartilhar com você nessa noite aquilo que contamina o homem. Para os fariseus e escribas, o simples fato de comer sem lavar as mãos significava algo pecaminoso. Para muitos, práticas externas, aparentes, ritualísticas, são paradigmas, são maneiras de mostrar que de fato somos ou não convertidos. Em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você nessa noite que o religioso deseja que o discípulo viva de acordo com a sua tradição. Eu vou repetir. O religioso deseja que o discípulo viva de acordo com a sua tradição.
Veja o que diz no verso 6. Quando eles indagam a Jesus, Jesus então responde: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O religioso, ele deseja que o discípulo de Jesus viva de acordo com a sua tradição religiosa. Eles ficam observando os discípulos. Eles não se contentam apenas de praticar aquilo que acreditam, não, mas eles querem que os outros se tornem imitadores deles. E uma pessoa religiosa é assim. Ela não quer que o outro imite a Jesus. Ela não quer que o outro seja imitador de Jesus Cristo, como disse Paulo: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas o desejo dele, o desejo dela, e mais do que isso, às vezes o nosso desejo é de que as pessoas se tornem a nossa imagem e semelhança. E quando os fariseus e escribas indagam a Jesus porque eles não comem porque eles comem sem lavar as mãos, porque eles não praticam a nossa tradição, Jesus então ecoa o profeta Isaías no capítulo 29, verso 13. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E há uma tendência muito grande de honrarmos a Deus com nossas palavras, com a nossa voz, e ainda assim manter o nosso coração distante do Senhor. Há uma tendência muito grande de a gente se assemelhar a esses religiosos e honrarmos ao Senhor, termos uma devoção ao Senhor meramente externa, meramente aparente, mas enquanto isso o nosso coração vagueia longe da presença do Senhor. Há uma tendência muito grande, ainda mais na religiosidade que a gente vive hoje no nosso país, da gente simplesmente cumprir tudo por tabela, ter obras impecáveis para apresentar diante de Deus, mas ainda assim o nosso coração está distante do coração do Eterno. De maneira prática, o religioso deseja que o discípulo viva de acordo com a sua tradição. Ou talvez, como alguns dizem, você não é da minha denominação, você não é da minha tradição religiosa, você não tem hábitos e costumes que eu tenho. A gente vive um tempo, irmãos, onde hábitos e costumes são tidos como revelação de Deus, são tidos como sagrada escritura, hábitos e costumes de homens. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Colossenses, ele diz: cuidado, para que ninguém vos enrede com vãs filosofias, não prove, não toque, não manuseie. Regras que têm por objetivo não refrear os impulsos da carne, mas tem pretensa religiosidade, aparência de sabedoria, mas não muda o coração, não muda a mente, não produz uma transformação em nós de dentro para fora. É por isso que hábitos e costumes não fazem parte da revelação de Deus. E aqui Jesus está lidando com um tipo muito seleto de manipuladores. Existem vários tipos de manipuladores. Eu já vi até crianças manipuladoras. Manipuladores existem em vários tamanhos e formatos. Alguns manipuladores são maus e cruéis, outros são doces e legais. Nessa passagem, Jesus está lidando com um tipo especial de manipuladores. Ele está lidando com manipuladores religiosos. Eles têm intimidado as pessoas. E agora eles querem intimidar Jesus, porque os teus discípulos comem sem lavar as mãos. E eles querem dizer a Jesus o que Jesus deve fazer. Esses manipuladores religiosos, eles são hipócritas, e é isso que Jesus disse. A interpretação bíblica para a palavra hipócrita é que eles são atores de teatro, eles estão usando uma máscara, estão interpretando um personagem. Então, se você olhar para pessoas religiosas, provavelmente você pode pensar acerca dessas pessoas. Eles falam de certa forma, se vestem de certa forma, eles parecem muito sinceros, pessoas religiosas parecem muito comprometidas, muito devotas.
Eles são contra todas as coisas pecaminosas. Mas Jesus disse, não, eu conheço o coração deles. Eles não me amam. Eles amam estar no controle. Eles amam a moralidade. Eles amam a religião, mas eles não me amam. O religioso, o hipócrita religioso é aquele que diz, você tem muitos pecados e eu não. Você luta contra o pecado, mas eu não. Eu julgo você, mas você não pode me julgar. E se você seguir pessoas religiosas, você vai perceber que elas estão roubando as pessoas, cometendo pecados sexuais. Ou seja, tudo aquilo que eles dizem para as pessoas não fazerem, é tudo aquilo que eles mesmos fazem. É importante que você discirna e perceba as táticas usadas pelos escribas e fariseus para enredar Jesus em seus pensamentos. É importante que você perceba como os manipuladores religiosos trabalham ao longo da história. Eles têm táticas e truques, eles tentam usar isso com Jesus. E se você está aqui e é um manipulador, você deve estar bem familiarizado com alguns dos truques religiosos. Eles costumavam ameaçar com punição aqueles que não seguiam a sua tradição religiosa. Coisas semelhantes, como Jesus disse, não só de não lavar as mãos, mas eles ameaçam com punição. Se você fizer isso, você vai pagar. Se você não fizer o que eu mando, você virá sofrer. E algumas vezes eles tentam também humilhar. Eles tentam colocar Jesus em constrangimento. Eu estou te mandando, eu estou te cobrando, eu estou mandando você fazer. Mandando, intimidando, exercendo pressão. Esses religiosos, escribas e fariseus, eles são rudes, eles não aceitam não como resposta. Eles continuam pressionando, exigindo. Eles se auto-intitulam o criador das regras. A regra não era da palavra de Deus, era deles. A tradição era deles, não do Senhor. Não era a tradição dos profetas, mas era uma interpretação equivocada que eles fizeram da Escritura para usar contra as pessoas. Assim como eles fizeram com uma mulher em flagrante ato de adultério. Eles criam as regras, dizem para os outros quais são as regras, e se você quebra as regras, eles contam para todo mundo que você quebrou as regras, para envergonhar você. Todas essas coisas eles fazem com Jesus. Talvez você conheça, talvez você seja um. Você conhece pessoas que inventam regras que não estão na Bíblia? E se você não obedecer, a ira delas vai cair sobre você. Então, porque todo mundo tem medo delas, então todo mundo obedece. E Jesus diz, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Porque o religioso, ele não deseja a semelhança do outro a Cristo. Ele deseja a semelhança do outro a si. Não, se você não for da minha denominação, você não tem o Espírito Santo de Deus. Se você não fala em línguas, é porque você não tem o poder. Se você tem dificuldade para orar, é porque você não tem o Espírito Santo. Muitas vezes, a estética no uso de discursos tem escondido na igreja moderna muitos indivíduos de mau caráter. Tem um jeito, o cara tem a estética, né? Mas a gente se impressiona com bobagem. Pense num povo impressionado com bobagem, é o povo evangélico brasileiro. Rapaz, você viu? A gente se impressiona com a estética. Pode ser safado, mas tem estética. Tem um jeito. Tem a forma, tem um cacoete da religião. Tem um evangeliquez. E é por isso que o moço rico dando o 10%, eu não sou contra dar o 10% não, tá? Mas tem ficado normal por aí. Agora, eu fico imaginando se João Batista vivesse no nosso tempo. Um homem que comia gafanhoto e mel silvestre. Vestia-se de pele de camelo. Cabelo grande, nunca cortou. Se a gente aceitaria ele aqui dentro. Aí ele grita muito, ele fala lá do palco. É fácil demais honrar ao Senhor com os lábios.
E no mundo religioso, isso é algo que é feito com muita facilidade. É fácil, gente, falar em línguas. O difícil é dominar a língua que já tem. É fácil pregar para os outros. O difícil é viver o que prega. É fácil julgar a tudo e todos. O difícil é examinar a si. Esses religiosos eram hipócritas. Em segundo lugar, segunda verdade. A primeira verdade é que o religioso deseja que o discípulo viva de acordo com a sua tradição. Em segundo lugar, o religioso vive de fachada. Versículo 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. De novo, Jesus disse que a adoração é o quê? É vã. Porque são ensinados preceitos de homens. Da série, meu pastor falou, mas meu líder falou. Ah, mas fulano, que é do meio artístico, gospel, o que é de determinada teologia, falou isso. Então a gente vai e acha que todo preceito de homem é verdadeiro. A gente acha que qualquer pessoa que seja homem de Deus, seja mulher de Deus, tudo que ele disse, tudo que ela fala, é a revelação final, total e completa de Deus. Eu me lembro que na época das eleições, um colega pastor ligou para mim. Isso foi tão verídico quanto o sol nasce todas as manhãs. E ele disse, eu fico abismado com a ausência de posicionamento político seu, como eu gostaria que você tivesse. Ele então me mandou uma lista, e ele disse, olha aqui, ó, teólogo tal, filósofo tal, fulano de tal, todos estão tendo essa opção, agora você não está tendo. E eu disse a ele, teólogo tal, filósofo tal, ciclano de tal, todos são pecadores miseráveis e são falíveis. A revelação infalível, plena, suficiente é a palavra viva do Deus vivo. Homem nenhum é a revelação final de Deus. Homens falham. E daí que ciclano, fulano, apoiou o que quiser. Mas a minha decisão é baseada na minha consciência no Evangelho. Até quando eu erro, para que o Senhor me quebrante. Nós não temos heróis, eu já disse isso para vocês. O único herói que resgatou os vilões está sentado à destra de Deus, é Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, em vão, verso 7, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O religioso vive de fachada, versículo 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Você conhece essa história? Ah, pastor, mas sempre foi assim. Eu nunca mudei. Na minha família era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim. Aqui sempre foi assim. Lá em casa sempre foi assim, na sociedade sempre foi assim. Mas se o Evangelho chega, é para colocar a tradição debaixo da sola do Evangelho. Onde o Evangelho chega, não é o Evangelho que se curva à tradição humana. Na igreja ela não é de maneira nenhuma submissa à tradição humana. A palavra de Deus ela não é submissa a tradições humanas, mas é ao contrário, são as tradições dos homens, são as nossas práticas litúrgicas, são os nossos pensamentos, ações, atitudes que devem ser submetidos ao crivo da palavra de Deus. É o que você pensa, quem você é, o que você fala, que deve ser submetido à palavra de Deus. É por isso que quando você chega para mim e diz, mas eu acho, eu penso, eu opino. Quando a Bíblia diz, assim diz o Senhor, acabou o seu argumento. Negligenciam o mandamento de Deus, guardando a tradição dos homens. Quantas tradições dos homens em nosso meio. Versículo 9, disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes
a vossa própria tradição. Note essa expressão que o evangelista Marcos usa. Jeitosamente. Com muito jeito. É um negócio meticuloso, bem articulado. Eles rejeitam o preceito de Deus para guardarem a sua própria tradição. Não há nada pior do que ser por fora o que não se é por dentro. Como já dissemos aqui algumas vezes, nós gostamos de parecer justos, gostamos de parecer santos, parecer bons, mas algo completamente diferente é ser justificado, é ser santificado, é ser separado da impureza para Cristo. A antiga cruz destruía a confiança na carne, a nova a estimula. A maior esperteza do inferno é a camuflagem. Essa é a esperteza de Satanás. É a gente achar que pelos nossos gostos pessoais, preferências pessoais, nós somos mais santos do que os outros. Melhores, mais espirituais. Conheço um menino e com 11 anos de idade teve quase a sua vida destruída por um líder religioso. E a coisa mais light que esse líder religioso fez foi: o que você fala, veste e ouve não é de Deus, é do diabo. Mas o menino não ouvia funk, não ouvia músicas obscenas, não. Ouvia músicas que falavam de realidades sociais, econômicas, mas alguém disse para ele: isso não é espiritual. E por essa separação entre vida sagrada e vida profana, temo que nós estejamos nos tornando seres bipolares. Tem a hora espiritual. Entrei por aquela porta, como muitos nesse domingo estão entrando. Passei pelo portal. Saí da porta. Pronto. Agora eu posso fazer o que quiser, viver como eu quiser. Porque de maneira jeitosa nós rejeitamos os preceitos de Deus para guardarmos a nossa própria tradição. E a gente precisa ter cuidado com isso. O que sua mãe e o seu pai lhe ensinou não é revelação de Deus, não. É certo que é preciso honrar pai e mãe. Mandamento com promessa é mandamento. Mas hábitos e costumes dos nossos antepassados... Pastor, eu não digo eu te amo porque minha mãe e meu pai nunca fizeram isso comigo. Não, pastor, mas eu sou assim, é a forma como eu fui criado, pastor. Então você está defendendo que o homem é produto do meio. Mas a tradição, ela é justificada para manter cada um de nós na zona de conforto, para que a gente não seja moldado pelo Senhor. Mas a única tradição que deve prevalecer é aquela que foi dada pelos apóstolos e profetas do Santo Livro para a nossa edificação, para o nosso ensino, para a nossa exortação, para a nossa repreensão.
Versículo 10. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que é isso aqui, meus amados irmãos e amigos? Era comum no antigo Israel o judeu anular a honra devida aos pais, de cuidar, de sustentar os pais, dizer o seguinte: agora eu vou oferecer ao Senhor, verso 11, uma oferta agradável, a palavra corbã, uma oferta agradável ao Senhor. E aí, verso 12, agora eu posso fazer qualquer coisa, eu estou dispensado de honrar o meu pai e a minha mãe, de cuidar, de sustentá-los, de ajudá-los, porque afinal de contas eu separei uma oferta aceitável ao Senhor. Eu fiz um sacrifício, mas eu não preciso mais cuidar dos meus pais. Era isso que o judeu fazia, que os fariseus faziam. E aí Jesus disse: vocês invalidam a palavra de Deus pela sua própria tradição. Porque a palavra de Deus não diz isso, mas pela tradição de vocês, vocês invalidam a palavra de Deus, que vocês mesmos transmitiram. Irmãos, já pararam para pensar? Esses caras aqui são os caras que perpetuaram as escrituras, são os copistas da lei, eram os caras feras na exegese, nas letras, nas minúcias da lei, eles eram os mestres da lei, e Jesus está dizendo a eles no verso 13, vós pela vossa tradição, vocês têm invalidado a palavra de Deus, e têm feito coisas muito semelhantes a essas. Quantas vezes, irmãos, pela nossa tradição religiosa, a gente tem invalidado a palavra de Deus, nós temos colocado fardos sobre os ombros das pessoas que Deus não colocou. De vez em quando eu fico observando, eu digo: rapaz, onde foi que você achou isso na Bíblia, meu filho? Você viu isso onde? Deve ser um cara muito burro, só pode ser isso. Eu sou um péssimo pastor, eu preparo péssimos sermões. Como é que tem gente que acha criatividade, o cara vê mula sem cabeça na Sagrada Escritura. Porque a gente pega a tradição que herdamos dos nossos antepassados e colocamos no mesmo pé de igualdade com a Escritura. E a gente acha que está certo. Ai de quem for o profeta de Deus que levantar para dizer que nós estamos errados. Aí a gente chega assim e diz: não, eu quero lhe ensinar uma coisa aqui. Eu quero lhe dizer que isso aqui eu faço é porque minha mãe também fazia. Eu amo meus pais, amo eles de coração. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. E eles me ensinaram isso. No dia que a igreja falar, prestem bem atenção nisso, viu? Todo mundo atento. No dia que a igreja falar, seus pais falarem, o pastor falar, e tiver em desacordo com a Escritura, fique com a Escritura, está todo mundo errado. Quem foi que disse que tradições de... mas dá certo, mas é o costume. Tradições de homens. Conta-se que certa vez um homem foi numa lanchonete e chegando nessa lanchonete, o rapaz foi passar o troco para ele e ao invés de passar o troco, o cara pegou um envelope que tinha um bom dinheiro guardado, arrecadado pela lanchonete durante dias atrás. E aí ele recebeu o envelope, abriu. Quando ele olhou, tinha uma arruma de dinheiro. Ele disse para a mulher que estava do seu lado: olha para isso aqui não é nosso. A gente não pagou nem R$50 pelo lanche. Olha o tanto que tem aqui. Ele falou: vamos ter que voltar lá. Deram ré no carro, voltaram, devolveram o dinheiro ao dono da lanchonete. O dono da lanchonete ficou emocionado.
Ele disse, meu Deus do céu, esse era o dinheiro que eu tinha para sustentar a minha família, olha o que vocês fizeram. Não é todo mundo que faz isso, devolver o lanche. Vocês devolveram o dinheiro que eu arrecadei com muito suor, com muito trabalho, você está de parabéns, que bom por isso. Agora, você não pode sair agora. Ele falou, não, eu estou com pressa, eu preciso. E ele falou, não, agora você está precisando de uma coisa. Eu tenho um amigo que ele é repórter, ele precisa fazer uma reportagem aqui com você. Ele trabalha na emissora de televisão, ele precisa fazer uma reportagem agora aqui com você. Porque a honestidade hoje é algo raro, é algo que ninguém vê. Aí ele falou, não, é porque eu estou com muita pressa e eu preciso ir, eu não dá tempo dessa entrevista. Ele falou, não, por favor, eu só vou chamar ele aqui, ele coloca a câmera rapidinho, só para eu contar, você fica aqui do meu lado. Entendeu? Com essa moça aí, e eu vou lhe contar direitinho, e eu vou lhe elogiar pela sua honestidade. Ele disse, não, para ele. Ele falou, mas por que você quer ir embora assim com tanta pressa? Ele chegou, chamou o dono da lanchonete e disse assim, bem baixinho, rapaz, eu não quero aparecer na mídia, na televisão, porque essa mulher que está do meu lado aí não é minha mulher não, cara, é minha amante. Ela é minha amante. Se a minha família ver isso, cara, vai ser um desastre na minha vida, deixa eu ir embora, fica com teu dinheiro, fica quieto, está tudo resolvido. A religião faz isso com a gente, desencargo de consciência. A gente se gloria, né, de ser honesto, de ser justo, mas nossa religiosidade é uma fachada muito horrenda ao Senhor. Em último lugar, uma verdade que precisa ser ecoada no nosso coração e na nossa mente. E essa verdade é que Jesus não era religioso. Eu vou repetir. Jesus não era religioso. Quando você lê a vida de Jesus, você vai perceber que Jesus andava com publicanos e pecadores. Acerca de Jesus se dizia, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Veio João Batista, que não jejua, não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem o demônio. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês também são chatos e vão dizer, ele é comilão e beberrão, e ele se compactua com gente que não é igual a gente. Jesus frequentemente andava com gente que possivelmente a gente desprezaria. Andava com gente que não vinha com cifrão na testa, que não tinha muitos talentos, não tinha muita coisa a oferecer. Com leproso, imagine o cara cheio de lepra. Andava com cobradores de impostos. Imagine, o cara é ladrão, convidando esse cobrador de imposto ao arrependimento, não compactuando com o pecado, obviamente, mas convidando todos e a todos ao arrependimento. Mas se tem um grupo que tinha conflito o tempo todo com Jesus, e se você ler os evangelhos, você vai saber disso, eram os religiosos. O tempo todo, Jesus tinha atritos constantes com eles. Porque Jesus não era religioso. Martinho Lutero disse que Deus escreveu o Evangelho, não somente na Bíblia, pasmem vocês, mas nas árvores, nas flores, nas nuvens e nas estrelas. Ora, é a heresia que Lutero falou. Deus escreveu o Evangelho não somente na Bíblia, mas nas nuvens, nas estrelas, nas flores, nas árvores. E ele está dizendo isso, compreendendo que a Escritura, ela habita e encarna na vida do verdadeiro crente, como revelação suficiente, que o reconcilia com o seu Deus, que o faz enxergar toda a criação, tudo, como reconciliado com Deus. Aí a gente acorda de manhã, a gente olha para a árvore, para o céu, e glorifica a Deus e é grato. Religioso não. Religioso acorda de manhã,
Reclama da árvore, reclama do sol, reclama da chuva, reclama da nuvem. Porque Jesus não é e não era religioso. No verso 14, Jesus chama a multidão, como ele está chamando cada um de vocês aqui. Ele diz à multidão, verso 14, ouvi-me todos e entendei. Entenda uma coisa. Versículo 15. Não há fora do homem, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Não é o que vem de fora, mas é o que nasce dentro de você. Rapaz, eu estou com raiva porque fulano me fez passar uma raiva terrível. Não, você está com raiva porque fulano só acendeu em você aquilo que já te habita, aquilo que está dentro de você. O ódio. O que contamina o homem não é o que vem de fora. Não é o que as pessoas fazem conosco. Mas é aquilo que a gente é no nosso interior. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entra em casa, a multidão já é deixada. Os discípulos então interrogam a Jesus acerca da parábola. E Jesus diz aos discípulos, verso 18, vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que fora entra no homem não pode contaminar? Versículo 19, porque o que entra no ventre, o que entra no seu estômago, vai ser expelido depois. E assim Jesus declarou puros todos os alimentos. Não come isso aí não, isso aí é contaminado, é consagrado, isso é coisa do diabo. Eu contei a história do acarajé, mas não vou contar de novo não. Não come esse negócio não, isso aí é coisa impura. E Jesus diz, não, está tudo purificado, está tudo santificado pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas o acarajé não entra no coração. Não entra dentro da gente. Verso 20. O que sai do homem, isso é o que o contamina. O que vem de dentro é o que te contamina. Charles Spurgeon dizia, ai de nós! O nosso coração é o nosso maior inimigo. Ele disse, tome cuidado apenas consigo mesmo. Nossos piores inimigos vivem dentro de nós. Cuidado com você. Você é uma pessoa perigosa. Cuidado. Cuidado. Como diz Jeremias 17, com esse seu coração, nosso, meu e seu, enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você não se conhece, você se supõe. O Senhor Jesus é claro quando ele diz o que sai do homem, isso é o que o contamina. Mas o que é que sai do homem? Versículo 21. De dentro de você, de dentro do coração dos homens, procedem os maus desígnios, maus pensamentos, planos maus, obras más, palavras más. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Tem crente que só fala desgraça, porque o coração só anda em desgraça. Tem crente que só vive falando da vida dos outros, porque só tem isso no coração. Tem crente que só fala com ódio, e a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Do coração. E se você quiser discordar, pode discordar. Eu estarei dando conta a Deus por essa palavra no dia do juízo. E você também estará dando conta a Deus pelo que fizer com ela. A responsabilidade é sua. De dentro do coração procede a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Esse mal contamina a avareza que vem de dentro do coração humano. O coração humano é avarento, é mesquinho, é egoísta. A natureza humana, a personalidade humana é maliciosa.
E a gente está com mal terrível, né? De enxergar mal em tudo. C.S. Lewis, no seu livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele conta um diálogo de 2 demônios que tem por objetivo arruinar a causa do cristianismo. Ele diz que nesse diálogo os demônios começam a dizer que um santo estragado, um fariseu, propiciam ao inferno muito mais diversão do que um libertino. Por isso que Jesus disse que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Porque eles têm se arrependido e têm crido. E o fato de Jesus não ser religioso mostra que de dentro do nosso coração e no nosso íntimo a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Mas o pessoal acha que é a calça jeans que a irmã usa que vai contaminar a igreja. Pastor, você viu, pastor? Você viu a calça jeans da irmã? Rapaz, aquele brinco carnal demais. Você viu essa cor de unha aí? Isso é coisa do diabo. Essas camisas aí, ó. Isso é coisa dos Illuminatis. Quanta bobagem, né? Coisa de criança de berço. E está engateando aí. Tradição. Ah, pastor, quer dizer agora que todo mundo pode andar como quer? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que essas coisas não contaminam. Mas a Bíblia me diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Sabe o que pode prejudicar a nossa comunhão? Um pouco de fermento. Um pouco de avareza. Um pouco de malícia. Um pouco de falsidade. Isso contamina o seu lar, sua casa, a igreja, a sociedade. Um pouco de inveja, um pouco de blasfêmia, um pouco de soberba, um pouco de loucura, um pouco de arrogância. Verso 23, ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, quem contamina você, meu querido, não é o pastor, não é a igreja, não é a sociedade. Quem contamina você é o que vem de dentro do seu coração. Então lute contra o inimigo certo. Lute contra você, contra a sua própria impureza. Clame por misericórdia e cuidado com o seu coração. Você é uma pessoa perigosa. Billy Graham disse: o que mais assusta não são as bombas e os mísseis que os homens propagam pela terra, mas é o coração dos homens por trás das bombas. Cuidado com as sementes que você tem alimentado no íntimo do seu ser. Que Deus, por sua graça, nos molde e nos faça perceber que nós somos pecadores, carentes da misericórdia, do perdão e do amor de Deus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai